teta barrado, vou botar aqui, teta barrado psi, vou botar teta gama, C menos 1, gama delta, dmi psi delta. Estou já abrindo esse produto escalar fermiônico aqui, então ficou C menos 1, gama mi, alfa beta, teta beta. Teta beta. Aí esse dmi vai atuar direto no psi. Mas aí eu abri esse produtinho aqui. Teta gama, C menos 1. Aliás, tem um sinal menos. Teta barrado psi é menos teta transposto C menos 1. Então vai cancelar esse sinal menos aí. Muito bem. Aí agora, de novo, aquele nosso truquinho de sempre. Isso aqui é um meio de C beta gama, teta barrado teta. E aí? C beta gama, C menos 1, gama delta, dá o delta de gama, dá o delta de beta delta. Isso aqui dá um delta de beta delta. Então esse cara aqui fica delta, esse cara aqui fica delta. Delta está aqui, né? Então, e aqui ficou teta barrado teta. Ficou teta barrado teta. Não tem um meio. Beleza. E aí nós ficamos com C menos 1, gama mi. Então o coeficiente, ó, C teta barrado teta e o meio, vamos tirar. Então o coeficiente que sobrou foi I, C menos 1, deveria ter um alfa, essa grandeza aqui, deveria ser, tem o epsilon alfa aqui. Tem o epsilon, então ficou I, epsilon alfa, C menos 1, gama mi, alfa delta. O meio já foi embora. O meio, eu separei. O meio de teta barrado teta eu fatorei por causa disso. O meio de teta barrado teta, o meio de teta barrado teta. Então sobra esse I, epsilon alfa que está lá, C menos 1 alfa delta, dmi psi delta. Dmi psi delta. Eu estou só melhorando a variação do F. Está lendo só a variação do F. Beleza. Então vamos só acertar isso aqui. A gente pode colocar isso aqui da seguinte maneira. Epsilon alfa, C menos 1 alfa beta, gama mi beta delta. Estou fazendo um produto matricial, dmi psi delta. Tá? Só para abrir isso aqui. Epsilon alfa, C menos 1 alfa beta, nós já sabemos, é menos epsilon barrado, componente beta. Aí vai ficar gama mi beta delta, dmi psi delta. Então, em termos assim fechadinhos, né, o delta F fica para nós. Posso ter até errado desse nome, mas fica para nós essa estrutura. Menos epsilon barrado, gama mi. Posso até botar assim, menos dmi de epsilon barrado, gama mi psi. Porque o F é constante. Então, o que a gente observa? A última componente, a componente mais alta do supercampo, ela se transforma por uma quadra de divergência. É uma estrutura geral, independentemente de quem seja esse supercampo. É só a estrutura, a estrutura em teta. Quer dizer, esse termo aqui, sempre batendo no termo linear em teta, não importa se aqui seja psi, não importa a característica desse campo, o que é importante é que eu tenho um termo linear em teta batendo com isso aqui. Vai me dar sempre um termo quadrático em teta. E o termo quadrático em teta vai ser sempre a variação do termo de mais alta componente teta do supercampo. O termo que está no topo do supercampo, nas coordenadas teta. Então, a variação de supersimetria do termo que tem sempre teta barrado teta F vai ser sempre uma derivada total, uma quadra de divergência. Então, isso, uma quadra de divergência, é alguma coisa que numa ação deixa se uma ação variar por uma quadra de divergência, a ação é invariante por causa dos termos de superfície. Então, a nossa ideia seria o seguinte, então só aí está toda a estratégia que o Salange e Dacidic pensaram para construir ações supersimétricas em termos de supercampo. Quando você multiplica um conjunto qualquer de supercampos, quando você pega um produto qualquer de supercampo, esse produto vai ter sempre, quer dizer, o produto de supercampos, quando eu digo supercampos, pode ter derivada, quer dizer, o produto de supercampos e suas derivadas
é no final do dia um supercampo, como nós temos. Então, é um supercampo. E a componente, então aí eu vou ter um monômio de campos, né? E a componente mais alta desse supercampo vai ter um produto de campos, né? Quando eu multiplicar vários supercampos e tal, eu vou ter a componente θ barrado θ, vai ser uma mistura, vai ser um produto de vários campos. Mas a variação de supersimetria dessa componente F, quer dizer, quando eu pegar esse produto de supercampos aqui todo e olhar a componente que tem só θ barrado θ, que é a componente, eu olho esse produto de supercampo, faço o produto, pode estar grande, mas eu vou me concentrar na componente θ barrado θ, que é a componente mais alta. Aí eu vou ler a componente mais alta. Sem precisar fazer cálculo, eu já sei que a componente mais alta dele, quando eu fizer uma transformação de supersimetria, ela varia com uma quadridivergência. Então eu posso pegar sempre essa componente mais alta como um candidato a uma boa ação. Uma boa ação, por quê? Porque se eu pegar esse produto de supercampos e lá em cima, depois de fazer o produto, eu leio só a componente θ barrado θ, por exemplo, se eu peguei esse supercampo S ao quadrado, aí quando eu olhar para ele, qual é a componente mais alta dele? É SF menos o meio de psi barrado psi. Então eu sei que esse objeto aqui é a componente mais alta θ desse produto. É um termo quadrático, psi barrado psi e SF. Então, agora não importa. Se eu fizer uma transformação de supersimetria disso aqui, eu já sei que vai dar uma quadridivergência. Se eu pegar aquele termo todo e fizer uma transformação de supersimetria, sem precisar fazer cálculo, eu sei que vai dar a quadridivergência da componente fermiônica desse campo. Quem é a componente fermiônica desse campo? É isso aqui. Então vai dar uma quadridivergência de S psi. É só olhar, a estrutura está pronta aqui. A variação de supersimetria desse F vai ser sempre a derivada, a quadridivergência, formada a partir desse termo aqui. Quer dizer, vai ser basicamente esse termo aqui. A componente psi dele, quer dizer, a componente que tem só um θ. Aí eu olho para isso como supercampo aqui. Quem é a componente que tem só um θ? É essa aqui. Então, a transformação de supersimetria disso tudo aqui vai ser a quadridivergência, menos no sinal, vai ser a quadridivergência disso aqui, quer dizer, da componente que só tem um θ. Quem tem um θ só aqui é o S psi. Então, a variação de supersimetria dessa grandeza toda deve ser a quadridivergência disso aqui. Então, esse termo, eu poderia, se eu colocar esse termo aqui como um termo da ação, a variação de supersimetria dele é a quadridivergência disso. Então, em termos de ação, é um invariante. Quer dizer, o lagrangiano não é invariante. Então, a ideia do Saldanha de Strasser-Tille, quando eles desenvolveram esse cálculo tensorial no superespaço, foi sempre pensar o seguinte: o candidato à densidade de lagrangiano vai ser, você pega um produto de supercampo, onde ficam as suas derivadas, não importa, pega o produto de supercampos e tira a componente mais alta dele. Aí, claro, você vai ver se eu quero gerar um termo cinético de Klein-Gordon, se eu quero gerar um termo de massa de Dirac, mas se você pegar supercampos e multiplicar vários supercampos e tirar a componente θ mais alta, você vai ter uma grandeza que é invariante, que dá uma ação invariante por SUSY. O lagrangiano não é invariante. Então você vai pegar o lagrangiano, é o que a gente chama, o lagrangiano é como se fosse a componente F do supercampo produto. Porque a componente F tem um termo mais alto em θ. Então você faz o produto de supercampos, pega a componente mais alta em θ dele e propõe. Isso é um bom candidato ao lagrangiano. Faz a transformação de supersimetria, não precisa nem fazer, você já sabe que vai dar a derivada da componente com apenas um θ. E aí você tem que ver se esse termo aqui faz o que você quer. Te dá um termo de Klein-Gordon, demi, S, demi-S, te dá um termo de Dirac, psi barrado, gama mi, demi, psi. Então a gente vai ter que o nosso treinamento, a nossa ideia de produzir super-rações, super-lagrangiano, vai ser multiplicar supercampos e pegar a componente dele mais alta. Por exemplo, se eu pegar um d-alfa-S e multiplicar por outro d-alfa-S, esse
termo aqui tem um θ. O outro dα/S vai ter um só θ. E aí, quando eu multiplicar θ por θ, eu vou ganhar 2 θs. E aí eu vou ganhar um dmi e um outro dmi. Então, tudo indica que um termo cinético de Klein-Gordon deve sair de algo desse tipo. Se eu pegar um Δα/S, de repente botar aqui um C menos 1 alfa beta, e pegar aqui um dβs. Eu estou fazendo esse objeto com esse objeto. Esse aqui carrega um só θ. Esse aqui carrega um só θ. De repente posso fazer isso aqui. Alfa, alfa. Mas eu também posso fazer isso aqui. Por que é melhor fazer isso aqui? Vou já explicar para vocês. Por que é melhor fazer isso aqui? Porque nós já vimos o seguinte, isso aqui se comporta como um término. Se esse cara aqui é um escalar, isso aqui se comporta como um término. Dα C menos 1 se comporta como se fosse um D barrado S. E isso aqui vai ser o ds. É como se eu tivesse um término psi barrado psi. Então isso aqui tem cara de um invariante de Lorentz, quando eu boto a matriz de conjugação de carga. Então, tudo indica que se eu pegar um termo desse tipo, C é menos 1 alfa beta, vamos fazer o cálculo depois, né? S, isso indica que eu vou produzir um termo quadrático de θ aqui, que vai me dar derivada de S, derivada de S. É um bom candidato a Klein-Gordon. E quando eu multiplicar esse termo aqui pela primeira componente dele, ó, esse termo dα/S vai trazer um psi. Então, quer dizer, o psi que vem de um dα/S e esse termo que vem do outro dα/S vai fazer psi barrado gama mi dmi psi. Então, a chance de eu tirar um lagrangiano de Klein-Gordon e de Dirac é essa aqui. E aí, quando eu multiplicar dα/S por dα/S, eu vou produzir um outro termo de θ2, que é esse aqui, que deve sair um termo F2, que é o termo que deve sair como campo auxiliar. Lembra quando a gente fez contagem de potência do modelo de Versonino, aparecia um termo F2, né? Então, o termo F2, ele deve estar... Então, tudo indica, eu vou deixar como tarefa para vocês, ela acabar 6h30, como tarefa para vocês fazerem, e depois vocês fazem só para vocês treinarem. É simples, mas é chato, né? Mas é simples, mas ó, a gente erra no ensinar. Para fazer esse cálculo aqui, pegar dα/S C menos 1 alfa beta dβs. Quer dizer, desenvolve esse produto todo, mas se concentra só na componente que tem 2 termos. Porque é a componente que interessa para a gente. Nós já entendemos que para formar lagrangianos, eu tenho que multiplicar supercampos e me concentrar só na componente mais alta em θ. Porque a componente mais alta em θ é a única componente, quer dizer, que vai trazer uma derivada total. Isso vai acontecer em todos os 4 dimensões, não importa a dimensão, a estrutura vai ser sempre essa. O termo de mais alto θ, ele vai estar sempre trazendo a derivada, porque a derivada covariante vai estar sempre trazendo isso aqui. Então, quando esse θ pegar o termo que tem um θ a menos, ele vai dar, no produto, ele vai dar o termo número máximo de θs e essa derivada. Então, sempre, né, o termo chamado F termo, né, a componente mais alta do supercampo, ela vai se transformar por supersimetria como uma quadra divergente. Então, a gente vai sempre se preocupar com isso. Então, nesse exercício aqui, eu vou pedir, esse aqui vocês já fizeram, né? Tirar a componente mais alta e essa. Vou dar um outro exemplo, que seria o seguinte. Então, esse termo aqui deve produzir para nós o termo cinético. E por que eu botei o C-1? Eu botei o C-1 para justamente formar aqui uma espécie de invariante de Lorentz, porque isso aqui ó, faz o papel do super. Isso aqui seria algo como sendo D barrado S ds. Isso aqui é um fermo psi barrado psi. Então, é um escalar de Lorentz. Então, muito bem, vou colocar isso aí. Outra coisa que eu vou pedir, então, desenvolvendo isso aí, vamos ver o que dá. Nós já fizemos S2. Vamos fazer S3, S2, isso, né? Tá certo. S2 está aqui. Vamos fazer S3 e S4. Vocês vão ver por quê. Porque do S3 e do S4, a gente vai ganhar uma espécie de uma teoria lambda Φ6, lambda S6 em 3 dimensões. Nós já tínhamos visto no nosso curso de teorias efetivas, pela contagem de potência, que a teoria lambda Φ6 ela é renormalizável em 3 dimensões. Em 4 dimensões ela é não renormalizável.
mas em 3 dimensões ela é renormalizável. E aí a gente pode ver, estudar uma teoria escalar lambda φ6 em 3 dimensões, é estudar uma teoria escalar renormalizável em 3 dimensões. E a gente vai observar que o potencial lambda φ6, ele sai se nós introduzirmos algo que tenha um termo em S3 e um termo em S4. Então, basicamente, a ideia é tirar tanto do S3 quanto do S4 a componente mais alta. Quer dizer, a nossa ideia é sempre, pegou supercampos, pega sempre o produto de supercampos e pega a componente mais alta do produto. Isso é um candidato à ação. Se isso te dá uma ação que você gosta, tudo bem. Se não te der uma ação que você não gosta, você vai pegar outro produto, mas tem que pegar sempre a componente. Então essa é uma tarefa que eu vou deixar para vocês. A outra, isso aí só com supercampo S. Depois da aula passada eu já tinha deixado uma tarefa que era basicamente estudar um campo que trazia uma componente vetorial. Vamos deixar para falar de teoria de Gauge na próxima aula. E aí a gente pode pensar o seguinte, vamos supor agora que eu pegue um supercampo, pegue 2 supercampos desses que nós tivemos. Pegar um supercampo escalar real S1, que vai ser S1 mais θ barrado psi1 mais 1/2 de θ barrado θf. Então esse aqui é um supercampo escalar real. Então esse é real, esse é um termo de Majorana e esse é real. Aí vamos pegar um supercampo S2 real também. S2 mais θ barrado psi2 mais 1/2 de θ barrado θf2. Também real. Mas a gente sabe que para introduzir carga, eu preciso ter campo complexo. Então vamos pegar esse supercampo aqui, S1 mais IS2, que aí agora é um supercampo escalar complexo, que eu vou chamar de S. E ele vai ser então S1 mais IS2 mais θ barrado psi1 mais IPSI2 mais meio de θ barrado θ F1 mais IF2. Vocês estão lembrados aí dos nossos cursos, quando a gente já falou de espinores, né? Que a soma complexa de 2 espinores de Majorana, se eu pegar psi1 mais IPSI2, né? E tirar o conjugado de carga, isso aqui é psi1 conjugado de carga é psi1 menos IPSI2. Então, o conjugado de carga dessa combinação de 2 espinores de Majorana não é um espinor de Majorana, é um espinor complexo. Na verdade, o que a gente tinha mostrado é que todo espinor complexo, né? Todo espinor psi geral complexo, um espinor de Dirac, eu posso escrever como sendo, se eu pegar psi mais psi-c e tirar o conjugado de carga, isso aqui é psi-c mais psi-cc. Psi-cc é psi. Então isso aqui é igual a ele mesmo. E se eu pegar psi menos psi-c, c, psi-c menos, vai ficar menos, aí vai ficar menos psi menos psi-c. Então, essa combinação aqui, né? Então, se eu pegar psi mais psi-c, isso aqui é um espinor de Majorana. E se eu pegar psi menos psi-c, não é um espinor de Majorana. Mas se eu colocar um i aqui, se eu pegar isso tudo aqui e multiplicar por i, o conjugado do i é menos i. Então vai compensar, vai ficar i aqui. Então, se eu pegar o espinor de Dirac e somar com o psi-c, eu ganho um espinor de Majorana aqui. E se eu pegar i, psi menos psi-c, eu ganho um outro espinor de Majorana que 2. Então, para um conjugado de um fermo de Dirac, psi mais psi-c dá um fermo de Majorana. E psi menos psi-c vezes i dá outro fermo de Majorana. Então, se nós agora fizermos Q1 mais I Q2, vai ficar Q1 mais I. Q1 vai ser psi mais psi-c. E o I Q2 vai ficar menos psi, porque o I vai dar menos 1, vai ficar menos psi mais psi-c. Então esse cancela esse. Então, Q1 mais I Q2
é o psi-c. E se eu pegar Q1 menos I Q2, eu boto aqui menos I Q2, menos I vai ficar psi menos psi-c. Então vai ficar mais psi menos psi-c. Então Q1 menos I Q2 é um fermi de Dirac. Então eu posso sempre escrever um fermi de Dirac como sendo uma combinação complexa. Não importa se é I ou menos I, como sendo eu posso jogar isso aqui mais I menos Q2. Quer dizer, estou só dizendo o seguinte, que todo fermi de Majorana pode ser escrito como, aliás, todo fermi de Dirac pode ser escrito como uma combinação complexa de dois fermis de Majorana. Então, esses dois fermis aqui, esse é Majorana, esse é Majorana. Essa combinação aqui é uma combinação, então, que é um fermi de Dirac. Se é um fermi de Dirac, ele pode ter carga. Então, se nós depois quisermos fazer uma eletrodinâmica em campos carregados, né? Campos fermiônicos e campos escalares carregados em 3 dimensões, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois supercampos escalares reais e vou fazer a combinação complexa dele. Aí isso aqui vai se comportar. Então esse S aqui, ele vai se comportar como um S complexo, mais um θ barrado, esse psi agora é o psi de Dirac, e mais um meio de θ barrado θ, onde esse F é complexo também. E aí eu posso falar de pegar S star S. Então, o que eu estou colocando para vocês é, vamos formar um supercampo complexo, pensando já na introdução da carga elétrica. E aí, o que eu vou pedir vocês podem fazer, talvez já possam fazer o exercício direto, pegando um campo complexo, fazendo algo desse tipo. D alfa S, D alfa S star, C menos 1 alfa beta, D beta S. Que aí vocês já tiram e vão pegar o componente θ barrado θ. Que aí vocês já tiram algo que é pronto para ser complexo. Quer dizer, fazendo esse exercício está feito aqui. Então, vamos trabalhar direto com a combinação complexa. Trabalha com esse supercampo aqui. Lembrando agora que o psi não é Majorana. E lembrando que esses campos S e F são complexos. Então, calcular isso aqui provavelmente vai ser o termo que vai dar para nós o dmi S star dmi S, vai dar o termo de Klein-Gordon. E o termo de Dirac, e assim vai. Então, vocês podem fazer isso. Faz isso aqui, e aqui ao invés de calcular, aí vocês podem calcular S star S, e pega o componente θ barrado θ também, e aí teria que pegar S star S ao quadrado. Pegar θ barrado θ. Então vamos pegar esse termo, S2 e S4. Então, calcular esses termos aqui, mas se preocupem só com um termo mais alto que θ, porque é a única coisa que vai importar na hora da gente construir o Lagrangiano. E na próxima aula a gente vai ver que a ideia de Salange-Strassi foi introduzir uma ação no superespaço, onde eu tenho integro nas coordenadas espaço-temporais e vou integrar também nas coordenadas fermiônicas, formando uma espécie de um dθ barrado dθ, que seria isso aqui, dθ alfa, C menos 1 alfa beta, dθ beta. Seria a versão em componente, a versão em componente disso aqui. Quer dizer, então integra em todo o superespaço. Eu integro nas coordenadas, quer dizer, eu tenho duas coordenadas, eu teria que integrar, na verdade, dθ1 dθ2. Mas é claro que se a gente fizer θ barrado θ, o que é θ barrado θ? Vamos escrever θ barrado θ é θ transposto, quer dizer, θ alfa, C menos 1 alfa beta, θ beta. Menos um sinal aqui. Agora, como essa matriz aqui só tem dois elementos, 1, 2 e 2, 1, isso aqui é θ1, θ2, menos θ2, θ1. Só que θ2, θ1 é menos θ1, θ2. Então isso aqui é 2 θ1, θ2. Então, na verdade, quando a gente está escrevendo isso aqui para os pendores de Majorana, em 3 dimensões, o meio de θ barrado θ, na verdade, é θ1, θ2. Então, é como se eu fizesse isso. Eu vou integrar em todo o superespaço, na coordenada t, x, x0, x1 e x2. Vou integrar em θ1 e dθ2. Só que isso aqui, dθ1, dθ2, a gente consegue escrever de uma forma bonitinha, fechadinha, que é um meio de dθ barrado dθ.
Então a gente muitas vezes coloca deteta barrado, deteta, mas na verdade o que está em jogo é isso aqui. Opa! Não, obrigado por tudo aí. Então depois a gente vai se ver no GFP, eu vou mandar para vocês. Não, não tem que mandar para já. Aí eu vou mandar para vocês o certificado. Do lado, famíliazinha no lado, vai somando na outra. Exatamente. Projetos sociais que estão propondo aí. Não, é ótimo. Ai, que nossa, super caro. Isso sempre me interessa. Mas aí vamos dar esse ponto de ver como é obrigado. Tá bom, então. Então, pessoal, é isso aí. A gente pode escrever depois no superespaço, né? Quer dizer, no fundo eu tenho que integrar sobre todas as coordenadas grasmanianas, mas isso aqui, no fundo, é isso aqui. Essa medida de integração grasmaniana fica bonitinha em forma covariante de Lorentz. Assim fica meio feio, fica aberto, né? Mas no fundo isso aqui é um invariante de Lorentz. Invariante de Lorentz no espaço fermental de teta barrado deteta. Quer dizer, é essa combinação teta barrado teta, no meio de teta barrado teta, como eu escrevi aqui, é teta 1, teta 2. Certo? Então eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem tempo e paciência, tentarem fazer em conjunto, fazer esses 3 exercícios aqui, só para vocês manipularem, se tiverem, na próxima aula, tá bom? Legal, amigo? Muito obrigado por hoje. Mateus, eu estou